Olá! Hoje o Questão de Ordem vai discutir o Carnaval em Campinas, porque o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, apresentou um requerimento na Câmara Municipal para que seja criada uma comissão especial de estudos com a finalidade de indicar melhorias, padronizar procedimentos e sistematizar um planejamento na realização do Carnaval aqui da nossa cidade. Para falar sobre o tema, Questão de Ordem conversa hoje com o secretário municipal de Cultura, Ney Carrasco, e também com os vereadores Paulo Búfalo, do PSOL, e Gustavo Peta, do PCdoB, que é o presidente dessa comissão. Vários parlamentares falaram na tribuna sobre o Carnaval em Campinas e agora nós vamos ouvir um dos depoimentos. Acompanhe. A gente tem que partir de uma premissa que muitas pessoas às vezes distorcem, mas a gente tem que ter como premissa que realmente o Carnaval tem uma dimensão cultural muito grande. É um patrimônio cultural, não só da nossa cidade, como do nosso país. E em decorrência desse patrimônio cultural que é o Carnaval, ele gera uma movimentação econômica, como bem disse o vereador Gustavo Peta, que as pessoas precisam entender e que o Estado, eu creio, precisa interferir para que esse potencial econômico se reverta nas comunidades, se reverta para os movimentos culturais, se reverta para a cidade. Então, é importante que a gente faça essa discussão. O Carnaval acabou, vereador Gustavo Peta, mas é fundamental que a gente tenha como princípio básico, como norteamento, utilizar do Carnaval, do patrimônio cultural que é o Carnaval, para reverter benefício para a população. O vereador citou o caso dos bares e restaurantes de Barão Geraldo que tiveram de fechar as portas mais cedo durante o Carnaval e reforçou a necessidade de um debate. A gente acompanhou durante esse Carnaval, principalmente em Barão Geraldo, os improvisos. Improvisos que geraram desconforto, conflitos e insegurança nos próprios blocos, blocos que têm quase 20 anos, blocos que têm uma movimentação autônoma, independente, mas que precisam de segurança do poder público para saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Improvisos que geraram grande desconforto e grande insegurança com os comerciantes, com os moradores. Nós não podemos deixar de fazer esse debate, porque vai virar ano, mais uma vez, e aí 15 dias antes do Carnaval, o medo, a insegurança, a incerteza vai prevalecer novamente, e aí a gente vai ver, mais uma vez, as ondas dos improvisos. E essa foi uma das opiniões a respeito do Carnaval em Campinas. Tivemos várias, mas nosso programa comporta 3 convidados e em função até dessa comissão que vai debater justamente esses pontos, também esses pontos aí falados pelo vereador Thiago Ferrari, é que nós vamos conversar hoje. Mas antes de falar com o autor da iniciativa, nós vamos falar com o secretário. Secretário, o senhor que esteve à frente, o senhor que tem no final, digamos assim, a autoridade para fazer algumas definições a respeito do Carnaval. E a gente começou, na verdade, com um debate se haveria ou não, por exemplo, desfile de blocos em Barão Geraldo. Teve até antes, um pouco antes do Carnaval, um movimento desses blocos. Depois surgiu a questão da segurança, falando se, olha, nós vamos ter ou não um aparato policial, até por conta do que aconteceu em anos anteriores. E depois a Operação Fecha Bar, que ocorreu no distrito nos dias de folia. Qual a avaliação que a Secretaria faz diante desses aspectos que ocorreram neste ano? Olha, foi um carnaval tenso, complicado, mais complicado que os outros 3 que nós fizemos desde que nós assumimos em 2013, né? E é importante deixar claro uma coisa, quer dizer, a gente tem na prefeitura duas conduções de carnaval. Uma é o carnaval oficial, que é aquele que é financiado e pensado, projetado pela Secretaria de Cultura, que é o que tem o desfile das escolas de samba, que tem uma estrutura montada, né? E que há um investimento de recursos públicos, né? Esse carnaval foi cancelado
né? Então, assim, o outro carnaval de Campinas, ele é um carnaval que acontece espontaneamente. Ele é um carnaval das comunidades, que é o carnaval de blocos. E é o carnaval que mais cresce no país, não é nem Campinas. Há um fenômeno hoje, se você observar, né, o carnaval do Brasil inteiro, o que mais cresce hoje são os blocos de rua, né? E esses blocos, eles têm as características mais variadas possíveis, né? Você tem desde o bloco que são assim 20, 30 pessoas se unem numa comunidade, saem ali e são acompanhados por mais 50 pessoas da comunidade, ou seja, uma coisa muito localizada, familiar daquele bairro, daquela comunidade. E você tem os blocos grandes, né? Como tem os blocos, vocês viram aí, Salvador, São Paulo, aqueles blocos imensos que levam milhares e milhares de pessoas, né? E Campinas tem essas facetas todas nos seus blocos. Esse carnaval acontece espontaneamente. A Secretaria de Cultura, ela tem o papel de cuidar, né, e de tentar organizar. Mas, assim, em última instância, se ninguém fizesse nada, eles sairiam do mesmo jeito, né? Então, pela espontaneidade da ação, que é uma ação da sociedade civil mesmo. Independente, né? Então, de uma autorização da Secretaria de Cultura, eles poderiam se manifestar publicamente? Em princípio, sim. Eles poderiam sair à rua e dizer, nós vamos sair. Então, o que a gente tenta fazer nesses 3 anos é organizar isso. Nos outros anos, com um pouquinho mais de ajuda, inclusive, né, nós demos mais ajuda material por questões econômicas, né? Esse ano nós reduzimos um pouco a ajuda material, mas nós não reduzimos a ajuda logística. Então, todos os blocos de Campinas tiveram a mesma infraestrutura. Nós demos higiene e conforto, ou seja, banheiros públicos, né? E toda a máquina do serviço público, os órgãos do serviço público que atuam. Então, INDEC, CETEC, a CEMURB, a Guarda Municipal, aí a Polícia Militar em associação, que ela não é municipal, mas ela trabalha junto, né, no processo de segurança. E aí todos os órgãos, enfim, SAMU, todos os órgãos que são necessários para tornar aquele evento mais seguro, né? Isso todos os blocos de Campinas tiveram. Campinas tem hoje por volta de 40 blocos espalhados pela cidade. E o único local realmente que a gente tem uma situação mais complicada de gerenciamento é Barão Geraldo, né? Por quê? Porque Barão Geraldo é muito grande. Começa por aí, né? Ele é o maior carnaval de Campinas hoje em dia, né? Nos últimos anos ele tem atraído em torno de 10 mil pessoas por noite. Esse ano foi um pouco menos, tá? Mas é sempre muita gente, né? Porque ele agrega gente de outras partes da cidade, de outras cidades da região, que são atraídos por aqueles 9 blocos maravilhosos que você tem em Barão, né? Então é um carnaval que se tornou já tradicional, tem 17 anos e atrai muita gente. É claro que isso nos obriga a ter uma atenção maior. E teve o agravante da gente ter 2 anos seguidos com problemas em Barão Geraldo. Em um ano, nós tivemos problema de confronto entre policiais que acabou estourando nos blocos e no outro ano, depredação de lojas. Então, se criou em Barão Geraldo uma situação em que você tinha... de um lado, os blocos reivindicando o seu carnaval e com o nosso apoio, sempre apoio, a gente nunca pensou em impedir a saída dos blocos, isso nunca foi uma diretriz da Secretaria de Cultura, né? Então a gente tem que olhar para os blocos, mas ao mesmo tempo nós tínhamos uma demanda do outro lado muito, muito forte dos comerciantes e da população do centro de Barão, que também se colocavam da seguinte maneira: olha, nós não temos nada contra os blocos, eles podem sair, mas nós não queremos chegar no dia seguinte e ter a nossa loja depredada. Então vocês têm que dar um jeito nisso. Então nós vivemos... Foi então procurado por essas duas partes. Nós vivemos em Barão uma situação de tensão de ambas as partes, né? A cobrança toda que vinha dos blocos para acontecer o carnaval, né? E para que ele tivesse a mesma força dos outros anos, e do outro lado uma pressão muito grande para que esse carnaval fosse muito seguro e não houvesse nenhuma depredação. Tá? E isso que levou, né, a uma ação um pouco mais intensa em Barão Geraldo, né? E a Secretaria de Cultura, na verdade, ela é um mediador disso. Ela faz a ponte entre essas vozes todas, né, tentando garantir aquilo que é de seu interesse, que é o acontecimento carnaval, que é a festa pública, que é a manifestação cultural que a gente tem, né? Sim. Agora, então, nós vamos falar, entendendo de forma geral o que aconteceu no Carnaval, vamos falar com os vereadores, primeiramente com o vereador Gustavo Peta, ele que, até em função de todos esses acontecimentos, propôs a Comissão Especial de Estudos. Vereador, com base em tudo o que aconteceu, como o senhor acha que a comissão vai cooperar para que tenhamos no futuro um Carnaval em que todas as partes saiam, digamos que, contempladas? Olha, primeiro cumprimentar a minha na TV Câmara pela oportunidade do debate, o secretário Ney Carrasco, o vereador Paulo Búfalo.
O objetivo da comissão é exatamente preservar, valorizar, sem nenhuma vontade ou vocação de interferir, mas preservar, valorizar o carnaval na cidade de Campinas. O carnaval tem uma dimensão cultural, uma dimensão simbólica, econômica, muito importante para o nosso país e também para a cidade de Campinas. Tem um valor histórico, um valor artístico. Então, o carnaval é coisa séria, né? É por isso que o poder público deve se preocupar com o carnaval, né? Nesse sentido, o que nós achamos é que precisa haver um planejamento maior. Eu tenho acompanhado o esforço da Secretaria de Cultura, foi um embate muito grande, porque essa visão sobre o carnaval não é uma visão unânime na sociedade. Muitos olham o carnaval como no passado ele já foi extremamente criminalizado e hoje continua sendo por alguns setores, né? O carnaval não é a razão da violência urbana, pelo contrário, ele tem sido vítima da violência urbana que impera em todos os meios da sociedade, na sociedade civil e também no Estado, que tem alguns órgãos que são extremamente violentos também e que geram mais violência. Então, nesse sentido, nós trabalhamos para que a comissão possa contribuir com o Poder Executivo, ouvindo diversos setores da sociedade, ouvindo os organizadores dos blocos. O carnaval de rua é um fenômeno cultural muito interessante no Brasil, porque ele acontece superando, inclusive, visões mais mercantilizadas do carnaval, porque o carnaval de rua que explodiu no Brasil não é o carnaval dos abadás, das cordas, que separam, né, as pessoas que pagam daquelas pessoas que não têm como pagar. O carnaval que estourou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Campinas é o carnaval mais democrático. Então, nesse sentido, ele tem que ser valorizado. Então, a comissão, ela quer estudar os procedimentos que outras cidades, inclusive, já adotaram no sentido de preservar e valorizar essa manifestação. Então, por exemplo, eu tenho já em mãos o decreto da cidade de São Paulo, que foi assinado em 2014 pelo atual prefeito Fernando Haddad. Esse decreto já é muito interessante, porque ele deixa muito clara a questão da autonomia, porque isso a gente sempre se preocupa. A gente não está querendo organizar os blocos. Os blocos têm autonomia, são espontâneos, como o secretário falou. O que a gente quer é que o poder público se planeje para não ter imprevistos. Então, por exemplo, o que aconteceu nesse ano? A Secretaria de Cultura tinha uma posição firme em defender o carnaval. Mas, num determinado momento, a Secretaria de Planejamento falou que os blocos teriam que ter alvará. Isso em dezembro, janeiro, criou uma situação muito complicada. Muita gente começou a achar que não ia sair mais. Aí teve que se argumentar e mostrar que não tinha nem finalidade comercial, que ninguém ia ganhar nenhum tostão pelo carnaval, né? Então não tinha que ter o alvará. E aí a coisa acabou acontecendo. Um outro fato, só para terminar nessa primeira parte, é a questão das forças policiais. Eu acho que há uma atitude desproporcional em relação ao carnaval. Como eu disse, o carnaval é vítima da violência urbana. Então é evidente que tem que ter força policial para impedir abusos. Mas o que muitos testemunharam é que houve alguns excessos. Não só em Barão, como também no Citibanda, que foi o pré-carnaval que antecedeu ali próximo do centro de convivência. Mas nós queremos na comissão, para encerrar então, ouvir todos os setores, os blocos, as escolas de carnaval, porque o carnaval oficial, pelo que eu entendi, não ocorreu por conta da crise. Mas o ano que vem ele volta, se tudo der certo. Ou se não volta, com apoio consistente da prefeitura, como ajudar essas escolas a voltarem a ser o seu desfile, porque eles também têm uma importância grande na cultura da nossa cidade. Sim, agora nós vamos falar com o vereador Paulo Búfalo, ele também que fez algumas manifestações na tribuna durante as reuniões ordinárias, colocando o seu posicionamento, inclusive apontou algumas coisas que, segundo ele não concorda, que poderiam ter sido diferentes. O vereador já poderia dizer ao nosso telespectador quais o seu posicionamento em relação ao carnaval, que o senhor concorda e discorda. Seja bem-vindo. Eu agradeço aí o espaço para debater, quero cumprimentar aqui o vereador Peta, o secretário, o Ney Carrasco. E, na minha opinião, Mina, há questões a serem levantadas e eu alertei, inclusive, para que a comissão proposta possa preocupar-se com isso. Por exemplo,
a origem desse conflito em 2013, sobretudo, naquele primeiro ano, foi sem sombra de dúvidas, eu estava lá até momentos antes do acontecimento e estava muito tranquilo, inclusive, o clima. Sem sombra de dúvidas, foi uma certa truculência por parte das forças policiais aí do Estado. E então eu tenho a seguinte opinião, até por ser uma das principais manifestações da cultura popular, o fato de ser acompanhado dessa espontaneidade, eu acho que se o Estado não atrapalhar, já está de bom tamanho. E eu vejo que pela ostensividade das medidas tomadas, eu avalio que tem horas que ele atrapalha. Por exemplo, Barão Geraldo. Quer dizer, a comunidade Barão Geraldo quer segurança. Não se trata de segurança no carnaval. Semanas antes nós tivemos um assassinato lá, um latrocínio. Quer dizer, então é preciso que o Estado esteja presente de forma a prevenir isso. E eu faço um recorte nessa questão da segurança pública, porque é o seguinte, eu fui várias vezes em Barão, eu fui parado? Não. Não fui parado nem nas barreiras, e não é porque as pessoas me identificaram, porque não seria um policial com uma lanterninha na mão que diria esse é vereador, aquele não é, esse para. Mas essa seleção de quem para, quem não para, tem nome e pior, tem cor de pele e tem raça. Por isso é que essa distinção eu faço e critico essa ostensividade que foi aplicada em Barão Geraldo. Eu acho que as questões de prevenção, para poder evitar, a partir da leitura que o Estado e aí a Prefeitura e o governo do Estado faz dessa manifestação popular, ela trabalhou com opiniões que estão ali colocadas, mas tendo uma decisão principal, que foi afastar do distrito de Barão Geraldo vários jovens das periferias aqui da cidade de Campinas, que buscavam, nessa manifestação popular em Barão Geraldo, ora adequado, ora inadequado, dependendo das avaliações que se façam, mas buscavam poder se manifestar, poder ter acesso à cultura também. Nós queremos que o carnaval cresça. Eu acho que esse precisa ser um princípio, porque ele tem essa raiz histórica e a valorização dessa raiz histórica, dessa raiz cultural, pode evitar outros desvios, pode evitar, inclusive, uma inculturação, né, que nós não pretendemos que a nossa juventude tenha acesso. Então, acho que esse debate ele precisa ser feito para que a gente possa, de fato, ter condições, né, de ter a principal expressão dessa manifestação espontânea, que é o povo na rua, o povo alegre, o povo cantando samba, batucando, enfim, ou ficando na rua, né? Sim. Como o que nós assistimos em algumas vezes foi, olha, agora dispersa porque acabou a festa. Isso em Barão Geraldo e isso em outras regiões da cidade. E, lamentavelmente, né, eu acho que essas incertezas, seja essa agressividade, inclusive, com que se age com essas coisas, né, as forças de segurança, eu acho que deixa as pessoas de espírito armado. Por exemplo, no Bloco do Candinho, lá em Sousas, um cidadão achou legítimo ele furar o bloqueio da INDEC, com carrão, inclusive, e se entrar no meio do bloco e foi assim, sei lá, que tipo de energia que pode ter protegido quase 100 ou 200 crianças que estavam ali e que não foram atropeladas por esse cidadão. Mas acho que essas incertezas acabam armando o espírito de todo mundo que não quer viver essa experiência do carnaval como, de fato, uma cultura popular. Então, acho que é o debate que nós precisamos fazer. Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho sobre esse levantamento que o vereador, isso que o senhor levantou a respeito de
Como é possível, então, viver o carnaval em Campinas sem promover uma segregação? A gente vai falar um pouquinho após o intervalo, porque o Questão de Ordem volta já já, não saia daí. Estamos de volta com Questão de Ordem, que hoje discute o carnaval em Campinas. E no bloco anterior, o vereador Paulo Búfalo citou, inclusive, essa questão de afastar do distrito jovens da periferia e, de certa forma, acabar promovendo uma segregação. Secretário, como, então, promover o carnaval sem que isso aconteça? O senhor falou lá de 2013 e eu me lembro que pelas notícias apontou-se que, por exemplo, eram jovens que não eram ali do distrito de Barão Geraldo, que tinha tido problema com a polícia, etc. E depois também, até em função em 2014, das depredações também. Mas essa população é uma população que carece tão quanto quem mora nos distritos da cultura. Como então a gente consegue promover isso? E depois eu vou fazer uma outra pergunta: qual é a conversa da Secretaria de Cultura, por exemplo, com o planejamento, com a segurança? De que forma vocês acabam conversando? A Secretaria sabia do Fecha Bar? Gente, Mirna, você quer que eu use o programa inteiro? Coisa, é muita coisa, né? É muita coisa, então o senhor tem que fazer um resumo. São 3 debates que você está colocando aí. A primeira coisa, assim, em relação à população de baixa renda e população especificamente de jovens da periferia que se deslocam para Barão Geraldo. Secretaria de Cultura não tem absolutamente nada contra. Pelo contrário, nós fazemos um monte de ações voltadas a esse público jovem de baixa renda em vários locais. Tá? Então, assim, nós não temos nada contra eles irem a Barão Geraldo curtir o carnaval. Eles têm todo o direito e serão bem recebidos. Tá? Tanto assim que na sexta-feira, que é o dia do Berra Vaca, e o Berra Vaca é o que mais atrai esse público, no dia do Berra Vaca tinha 5.000 jovens dessa camada social lá dentro de Barão, ou seja, eles entraram, eles não foram expulsos de Barão. Tá? Agora, é o que eu falei, não é esse recorte. A questão é a seguinte: nós tínhamos um problema sério em Barão, que era o da depredação. De fato, houve uma operação policial mais intensa, né? E que num momento assim de tensão também fica uma operação mais tensa do que seria numa situação de calmaria. Né? A mesma revista dos policiais, com certeza, seria, em outro momento, mais calma. Né? Então, havia, sim, uma situação de tensão, mas nunca houve uma diretriz em nenhuma das reuniões. Aí eu vou responder outra pergunta. Nós fazemos, ao longo de meses, muitas reuniões com todos os órgãos envolvidos em toda a operação do Carnaval. Não só os órgãos de segurança, as polícias, mas também todos os órgãos envolvidos. INDEC, CETEC, CEMURB, no caso não é planejamento, é CEMURB, que cuida dos alvarás, coisa do tipo. Tá. Então, isso é feito ao longo de muito tempo. Em nenhuma dessas reuniões foi mencionado nada a respeito de um determinado público, uma determinada classe, a revista esse, a revista aquele, não. Isso ocorre ali no momento que a polícia está lá, aquele soldado que está ali, aquele oficial que está ali com aquela viatura e resolve paro esse e não paro aqui. Okay. Tá? É uma coisa que acontece ali, não é uma coisa que está planejada, de modo algum. Pelo contrário, nós queremos garantir até para essa população que vem de fora que também eles tivessem um carnaval seguro. Porque, assim, nessas revistas foram apreendidas armas, foram apreendidas vários objetos que não podem entrar, garrafas de vidro que não são permitidas, bebidas destiladas não são permitidas, né? E esses 5.000 que entraram tiveram um carnaval seguro ali também, tá? Então, assim, não havia nenhuma intenção de conter essa população de modo algum, mas se existe um percentual de pessoas que estão indo para Barão Geraldo, que vão de fora, e independente de classe, né, de nível social, qualquer coisa, existe algum grupo de pessoas que está indo lá com a intenção de prejudicar o carnaval dos outros ou de cometer algum tipo de agressão, seja ao patrimônio ou às pessoas, eu acho que a gente tem que conter. E nesse ano em particular, a gente tinha que conter mesmo. Porque, assim, se acontecesse algum problema sério em Barão Geraldo esse ano,
aí sim o Carnaval de Barão estaria seriamente comprometido para o futuro, porque as forças, né, que contestam o Carnaval por essa via, que é o dia ele não é seguro, ou ele está prejudicando o Barão Geraldo, ganhariam muita força, tá certo? Então nós tentamos contemplar todas as vozes. Tá? Ah, vocês querem segurança? Vocês terão segurança. Vocês querem carnaval? Vocês vão poder brincar o carnaval à vontade. É um meio termo. Mas nós não podemos deixar de ter uma operação séria esse ano em Barão para garantir que o carnaval termine bem, como de fato terminou. Nós não tivemos em Barão, esse carnaval, uma ocorrência de roubo de celular, para você ter ideia. Não teve um roubo de carro, não teve uma casa invadida. Então, assim, a operação funcionou. Agora, é claro, nós temos que, por ano que vem, repensar. Se ela foi excessiva, podemos diminuir, não tem problema. Se ela foi superdimensionada, nós podemos criar uma dimensão mais adequada. Se houve abusos, eles têm que ser... Quem cometeu os abusos tem que ser punido, tem que ser alertado para que não se cometa de novo. Isso eu concordo com tudo. Mas que esse ano era necessário ter uma medida para que Barão tivesse um carnaval que terminasse sem nenhuma ocorrência, era necessário. E a Operação Fecha Bar? A Operação Fecha Bar... Ela entrou, e não é nossa, volto a dizer... Mas vocês chegaram a conversar com o CEMURB ou não? Foi uma ação da Secretaria isoladamente? Não, isso é cada órgão tem sua independência. Assim como a Cultura tem independência para conduzir o carnaval ali no chão, a CEMURB tem independência para aquelas questões legais que lhe dizem respeito. E, no caso, alvará, bar, fiscalização, diz respeito a ela, assim como a CETEC aos ambulantes. Okay. Tá certo? Então, assim, a CEMURB, ela adotou uma medida legal. Ela falou o seguinte: nós vamos permitir que os bares funcionem até a hora que eles têm alvará, para que seja tudo dentro da lei. Nós vamos permitir que o ambulante circule se ele tiver autorização da CETEC. Se ele não tiver, nós vamos recolher. Ou seja, esse ano nós vamos ser rigorosos. Essa foi a atitude. Tá? Okay. Muito bem, volto a dizer. Depois que nós vimos acontecer, nós começamos a pensar, e até uma coisa para a comissão pensar, é por que não no carnaval a gente dá um alvará especial para os bares funcionarem até uma determinada hora de carnaval? Isso pode ser pensado. Okay. Tá? E foi pensado depois que aconteceu isso. Outra coisa, os bares que já têm o pedido de alvará para funcionar até mais tarde, que ainda não foram liberados, nós podemos ajudar internamente dentro do executivo para que sejam liberados mais rápido, para que eles se regularizem mais rápido. Tá? E no ano que vem tem uma outra situação. Mas nesse ano foi sim, a decisão da CEMURB foi essa, nós vamos usar a lei. Ele vai ficar até a hora que o alvará permitir. Se for meia-noite, é meia-noite, se for 2 da manhã, é 2 da manhã. Tá? Sim. Agora, vereador Peta, a comissão pretende já tem ideia de quem deve ouvir primeiro? A gente falou aqui dos blocos e falamos agora dos comerciantes. Vocês já têm, assim, alguns pontos principais neste primeiro momento? Não, nós vamos, no primeiro momento, ouvir a própria Secretaria de Cultura, vamos ouvir os blocos, as escolas de carnaval, como eu disse, né, anteriormente. A gente quer tratar do carnaval de rua como um fenômeno muito interessante que tem ocorrido, mas o carnaval, onde assim, pode ser chamado de tradicional, também é muito relevante e importante para a cidade, movimenta diversas comunidades. Vamos ouvir comerciantes, vamos ouvir todos os setores. É importante, porque eu acho que é importante a gente ter um decreto mesmo por parte da Prefeitura que trate a questão do carnaval. Pelo seguinte, primeiro, que o decreto pode unificar as diversas áreas da Prefeitura que são impactadas, que são importantes na execução do carnaval. Segundo, que, por exemplo, o vereador Paulo Bufo falou uma questão interessante, que é essa questão da segregação. Ela realmente está presente. Eu entendo, principalmente na ação das forças policiais. Isso não é só no carnaval. As forças policiais têm sido acusadas, têm tido acusações de vários organismos de direitos humanos, principalmente a PM de São Paulo, por ser extremamente racista. Isso é um fato. E o que ocorreu em Barão é reflexo também disso, né? Eu fui em Barão tanto no período da tarde como no período da noite durante o carnaval. E eu realmente presenciei essa conduta que não é uma novidade também. Mas o que eu estou querendo dizer, a segregação ela pode ocorrer depois. O que acontece? O Carnaval de São Paulo, por exemplo, que eu já dei o exemplo, eles conseguiram se defender de algo que pode está muito presente no Carnaval do ano que vem e dos outros anos, que é a utilização dos blocos para finalidade comercial diretamente. Como assim? Por exemplo, os blocos podem passar até Abadá, como acontece em Salvador, em outras cidades do país. Isso eu acho que é um ataque à essência do carnaval. O carnaval é uma manifestação livre.
Manifestação em que todas as classes sociais, todas as pessoas devem estar presentes livremente. É uma das riquezas do carnaval. Se a gente não garante isso, por exemplo, dentro de um decreto, isso pode estar presente. Na City Banda, por exemplo, eu presenciei algo que eu particularmente não concordo. Vou ouvir os setores. Uma parte ali do centro de convivência já estava fechada, provavelmente com autorização da CETEC, deve ter sido pago, não estou dizendo que foi ilegal. Mas era um camarote. Mas já estava fechada para uma festa com convidados. Sim. Eu acho que isso é um desvirtuamento da essência da ideia do carnaval de rua. Em São Paulo, por exemplo, isso é proibido, certo? Então, essas questões são questões que precisam ser levantadas. E o debate precisa ser feito. Porque em São Paulo, por exemplo, se permite patrocínio. Tudo bem, tem um patrocínio. Mas quem tem um patrocínio privado, então, por exemplo, uma cervejaria patrocina um bloco. Ela pode patrocinar. Mas aí esse bloco não pode ter apoio, não terá apoio da prefeitura no que diz respeito ao financiamento. Banheiro químico, som, etc. Utilização do solo público, por exemplo, no caso ali o Castro... Exatamente. Né? Aí, se ele opta pelo patrocínio... Centro de convivência, desculpe. Ele perde o apoio direto ou indireto do poder público, né? Então, por exemplo, Barão Geraldo provavelmente não aconteceriam isso, porque são blocos de manifestações artísticas, que tem toda uma história. Acho que dificilmente alguém buscará patrocínio, eu não acredito. Mas o carnaval é toda a cidade e poderão haver blocos com outras visões. Tanto que a gente teve aquele problema esse ano, que algumas pessoas disseram que foi o pré-carnaval, que aconteceu isso da City Banda, e outros não. Olha, o pré-carnaval já tinha acabado, a confusão foi depois do pré-carnaval. E vocês já têm uma posição firmada, secretário? Realmente, ano que vem, vocês pensam em, olha, aquele desfile, né, de blocos ali no Cambuí, ele deve ter um outro percurso? O que vocês pensam sobre isso, Paulo Búfalo? Veja só, Mina, eu avalio que nós temos um pensamento comum aos setores progressistas de que a presença da população na rua é melhor para a rua, é melhor para a pessoa, é melhor para a sociedade, diminui as questões de violência. Então há esse entendimento. Eu entendo que todas as pessoas que são progressistas têm essa visão. No entanto, nós vivemos uma situação desproporcional disso hoje, né? Então, toda ação, por exemplo, uma ação que envolve uma massa de pessoas presentes, muitas vezes é cercada por essa ideia de vamos dispersar. E eu acho que isso acaba influenciando muito em como o Estado se movimenta, no horário que deve acabar as coisas, no trajeto que deve ser maior ou menor, enfim. Então, eu avalio que a experiência de nós termos aqui uma comissão de estudos, né, ela pode aprofundar esse debate também, né? E nós conseguimos aí, eventualmente, sinalizar situações, porque às vezes não é a mudança necessariamente de um trajeto, né? Até porque, como que nós, Estado, Câmara, Prefeitura, podemos dizer para um cidadão que quer ficar na rua com o seu violão e, sei lá, o seu... batuque ali num espaço restrito, né, sem causar perturbação que ele não pode ficar ali. E o que nós temos visto, de certa forma, é isso. É lógico que nós não vamos ter dimensão de todas as tensões entre foliões, entre pessoas, como que essas pessoas estão agindo. Então, nós podemos fazer aqui uma análise geral, né, do que tem sido a tensão entre as pessoas. A gente tem que pensar que é exceção e não a regra? Eu acho que nós temos que pensar e agir como se fossem exceções. O problema é que a gente olha e mesmo vendo exceções, trata como regra. E aí
vai um aparato ostensivo, uma ação ostensiva. Por exemplo, o trabalho dos ambulantes. Tem ambulante, ano passado tinha muito ambulante, possivelmente a maioria sem autorização da CETEC. Aí esse ano não pode nenhum sem autorização da CETEC. Então como é que fica isso? Quem os comunicou? Como que foi a mediação com essas pessoas, né? Se elas contavam com recurso vindo daí, como tratar isso? Então, essas coisas eu acho que precisam serem colocadas assim na pauta. Secretário, a gente tem 1 minuto nesse bloco. Exatamente, eu quero só comentar a coisa do Paulo. De fato, é o que eu falei para o Pedro, nós temos que estudar as coisas que aconteceram esse ano e aprimorar para o ano que vem, isso é fato. Esse ano mudou a conduta, claramente, do carnaval de rua. Casos como o da Citibanda que você falou, sim, a gente percebeu esse ano e a própria Citibanda concorda que 30 mil pessoas não cabem no centro de convivência mais. Então, para o ano que vem, tem que repensar sim. Mas isso eu acho que é inevitável. O carnaval cresce ano a ano e a gente tem que ir adequando. A Citibanda ficou grande demais para aquele espaço. E só acrescentando aqui ao que o Paulo falou, houve um acordo entre todas as forças que não haveria dispersão, tanto que em Barão Geraldo não houve. O que houve na Citibanda é que em determinado momento tacaram uma garrafa num guarda e cortou o braço. E aí é complicado. Quando a polícia é agredida, ela reage mesmo. Mas não houve uma dispersão forçada ali, né? Então, assim, a gente tem que balizar, como eu falei, esse carnaval foi mais tenso e há um clima mais tenso na sociedade esse ano, talvez pela crise, e de ambas as partes, de quem está organizando está mais tenso e quem está lá no chão está mais tenso também. Isso a gente percebeu no dia a dia da organização do carnaval, foi diferente dos outros anos. Então, assim, o que eu recomendo a todos é, vamos distensionar, vamos estudar, vamos fazer um planejamento bom, né? Mas vamos também abrir o espírito, né? Vamos nos distensionar dessa situação toda, vamos buscar fazer um carnaval feliz, alegre para todas as partes e com entendimento, porque com entendimento nós vamos chegar a resultados muito melhores do que o confronto. Tá ótimo. Então nós vamos tomar mais um pouquinho d'água e voltaremos já no último bloco do Questão de Ordem. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o carnaval em Campinas e de que forma ele deve ser organizado aqui na nossa cidade. Secretário, eu volto com o senhor, que o vereador Peta mencionou nos blocos anteriores 2 coisas que o senhor precisa aí deixar, se puder, adiantar para a gente. Primeiro, a secretaria tem conhecimento desse decreto de São Paulo e se esse decreto da capital paulista serviria para Campinas. E a segunda coisa, a respeito do carnaval oficial, se existe alguma perspectiva, se vocês já estão pensando nisso, de que forma, inclusive, aqui mesmo na TV Câmara, a gente tentou entrar, por exemplo, em contato para um outro programa com a escola Leões da Vila Padre Anchieta, disse que a escola não existe mais. Que a escola, talvez, não sei se porque não teve carnaval esse ano. Então, de que forma a secretaria pode, de novo, trazer as escolas de volta para o Carnaval de Campinas? Olha, nós temos uma preocupação muito grande com as escolas de samba. Inclusive, assim, antes da gente assumir, em dezembro de 2012, a primeira reunião que eu fiz com um grupo cultural foi o das escolas de samba, para organizar o carnaval, porque era muito em cima, a gente ia assumir e logo ter que fazer o desfile. Então, correto, assim, desde aquele momento, eu já deixei claro para eles o seguinte, que nós somos parceiros, que eu tenho o maior carinho pelas escolas de Campinas, né? Eu prezo muito as escolas e eu prezo o carnaval de rua. Mas eu também deixei claro uma coisa para eles. Vocês têm que partir num caminho da profissionalização. Tá? Por quê? Porque esse modelo de carnaval, o poder público não aguenta sustentar sozinho. Então, assim, ou ele vai ficar nesse patamar que ele está o resto da vida com esse recurso que a gente passa, e que é pouco, para se fazer um desfile de carnaval. Mas hoje, então, explica melhor. Como funciona? Todo o dinheiro do carnaval é da prefeitura? 100% do financiamento das escolas vem dos recursos públicos. E o que eu disse naquela época para eles foi isso, olha, se acontecer de um ano o poder público não poder dar esse dinheiro para vocês por qualquer razão, não tem desfile. Então, assim, vocês têm que caminhar, e eu vou ajudar vocês a caminhar no sentido de vocês terem recursos próprios e a ajuda do poder público. E numa situação de crise, vocês vão ter força para sair, vão sair menores, mas vão ter força para sair sozinhos. Tá? Isso é um caminho de médio e longo prazo, eu sabia, não é em 1, 2 anos que você faz isso, mas a gente começou um trabalho nesse sentido. Várias escolas se engajaram
umas mais, outras menos. E a gente sabia que as que se engajassem mais nesse modelo iriam crescer e as que não aceitassem esse modelo iriam desaparecer. De fato, nesse período, algumas já desapareceram. E o exemplo que você deu é perfeito. A Leões da Padre Anchieta foi uma das que mais se engajou e que mais obteve resultados. 2 anos campeã. E mais obteve resultado. Assim, uma das que mais... São várias, ela não é a única, mas ela é simbólica. Ela é uma escola que a comunidade trabalha junto e tudo mais. Agora, eu tenho a impressão, pelo que eu conheço da comunidade, que se a gente falar, não, vamos ter esse projeto Carnaval ano que vem, a escola renasce. Porque eles são fortes, né? Mas esse é um outro problema das escolas de Campinas. As escolas de Campinas, elas existem apenas no Carnaval, de fato. Elas têm um núcleo que fica o ano inteiro trabalhando, é pequeno, em geral o presidente e mais uma diretoria, tá? Mas a escola só se reúne de fato para ir ao Carnaval, muito próximo ao Carnaval. E isso é outra coisa que eu estou trabalhando com eles. Falando, não, vocês têm que trabalhar o ano inteiro, como são as escolas de Rio. Isso é profissionalização. A escola tem que existir o tempo todo, permanentemente. Então, o que eu propus esse ano, inclusive como contrapartida aí pela não realização do desfile, a gente fez uma reunião e eles foram muito colaborativos, viu? Ninguém pegou no nosso pé de falar que não, né, massacrar, não, eles entenderam. E eu falei para eles, olha, por que a gente não faz uma coisa esse ano? Vamos mudar o modelo? Está em estudos, é uma proposta, não está batido o martelo ainda, mas eu propus o seguinte, vamos fazer outra coisa? Em vez da gente passar lá no fim do ano, porque eu queria passar ao longo do ano vários repasses, mas em vez de fazer isso, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer esses repasses ao longo do ano, mas vocês vão dar uma contrapartida. Vocês vão oferecer oficinas na sua comunidade, vão ensinar percussão para as crianças, vão manter essa escola viva o ano inteiro, porque daí, quando vocês chegarem lá na frente, vocês vão ter os recursos que vocês vão receber ao longo do ano, vocês vão poder se planejar melhor e vocês vão oferecer uma contrapartida à comunidade além do desfile. Porque hoje em dia a única coisa que eles têm que fazer em troca dos recursos públicos é o próprio desfile. Então nós estamos repensando o modelo sim e conjuntamente, não é uma coisa que nós vamos impor a eles. Nós demos essa proposta, eles vão trazer a contraproposta deles e nós estamos tentando nos organizar para contratar essas escolas para serviços culturais ao longo do ano, para que elas possam fazer no seu caixa em vez de a gente ter que dar aquele repasse a fundo perdido. Tá? Mas seria o quê? Um FIEC ou um outro modelo? Algum modelo já de financiamento público para a cultura ou algum Não, seria outro? mais ou menos o que a gente faz, os recursos que a gente dá hoje em dia, mas colocados de uma outra maneira, colocados ao longo do ano e sempre com uma contrapartida, ou um contrato para fazer um show, ou como eu falei, uma oficina na comunidade, ou um curso que eles deem para as crianças, ou para as costureiras da comunidade, Sim. Enfim, trabalhar de forma que esses recursos entrem, mas haja alguma devolução ao longo do ano inteiro para a comunidade, não apenas no momento do Carnaval. E o decreto de São Paulo? O decreto de São Paulo, não, a gente precisa estudar melhor, mas assim, nós estamos não só com o decreto de São Paulo, nós temos vários modelos de legislação de carnaval. A do Recife é muito boa também. Eu fui, inclusive, ao Recife o ano passado, fui visitar lá a organização da Secretaria de Cultura de lá, da Fundação, como eles fazem. E eu trouxe toda a legislação deles para cá, a gente está olhando também. Mas eu acho que, acima de tudo, nós temos que olhar para os nossos problemas, a nossa realidade, que é diferente de São Paulo, é diferente do Recife e de Salvador. Nós temos características muito bonitas em Campinas. Como já foi dito aqui, um carnaval muito espontâneo, muito original, muito diversificado, com todo tipo de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então nós temos que olhar para os nossos problemas e tentar achar as nossas soluções. Por isso que é bom ter essa comissão, nós vamos participar do debate e chegar a um conceito, né, para Campinas. Agora, podemos usar a legislação como apoio de outras cidades, sim, para pequenos problemas que eles já tenham resolvido em termos legais. Mas eu acho que, acima de tudo, é olhar o nosso problema e construir a nossa lei a partir da nossa realidade. Sim, vereador Paulo Búfalo, a gente falou bastante de Barão, né, que geralmente acaba tendo um público maior, mas como é possível que façamos um bom carnaval em todos os locais, vamos falar hoje inicialmente onde temos mais blocos, nos distritos, e fazer com que esse público também, de certa forma, seja dividido na cidade toda, para que também a gente não fale, olha, um lugar tem 10 mil pessoas, em outro temos 500 pessoas. O senhor acha que é possível? Não, eu avalio que é possível à medida que se estabelecer uma relação com os blocos, inclusive, né?
para trabalhar, para que eles tenham vida o ano todo, que eles possam ter espaços, inclusive, para poder dar suas opiniões, né? E, de certa forma, poder ir acumulando, seja conhecimento do perfil, do público que eles vão atingir, porque tem blocos voltados mais ao público infantil, né? Embora haja muitos adultos. Então, acho que essa continuidade nós não termos surpresas, eu acho que acaba ajudando, inclusive, com essa questão do público. Agora, Mirna, eu queria voltar um pouquinho no que o secretário colocou, porque embora esse ano nós não tenhamos tido o carnaval oficial, concordo com boa parte daquilo que ele apresentou, da dependência dessas comunidades ao próprio poder público e da necessidade de superar isso. Esse carnaval oficial, de certa forma, é o que meio que resgata um pouco a raiz de um carnaval em Campinas, que já teve uma certa expressão, inclusive para o país, anos 50, anos 60, enfim. E aí, eu acho assim, esse ano aqui, destacar uma questão importante, né? Que mesmo não tendo tido o carnaval oficial, teve um evento organizado que reuniu algumas comunidades, trouxe a bateria, por exemplo, ali da comunidade em torno da Castelo Branco, aqui do São Fernando, isso, né? A Rosa de Prata, o pessoal do São Fernando. E Unidos do Xangai também, parece que fez também. Isso. E vários cantores, enfim, artistas, tal, que vieram de forma espontânea e combinaram isso com algumas barracas de venda de alimentação, enfim. Ou seja, estou destacando isso para dizer que esse carnaval ele está vivo, né? Então, a possibilidade de fortalecer essas iniciativas e nós termos continuidade disso pode fazer com que esse carnaval oficial volte à cena da cidade como de maneira forte, estimulando, inclusive, a exploração econômica como outras cidades fazem aqui na região, né? Então, eu queria destacar isso, né? Porque está vivo, essa manifestação popular está viva nas comunidades e eu acho que é preciso estimular isso. Sim, secretário, mais uma pergunta. Os vereadores, inclusive, falaram a respeito, no caso do pré-carnaval, que nós tivemos aí alguns grupos dos abadás que utilizaram um espaço público para, de certa forma, ter um camarote. O senhor acha que o Carnaval de Campinas comporta esse tipo de evento, já que a gente está falando tanto de popularização, de democratizar o carnaval de rua? Olha, a minha resposta é a seguinte. O único que nós temos em Campinas com essa característica é a City Banda. Tá? Ela tem autorização para isso. A City Banda, ela cresceu demais e ela adotou um modelo que é o modelo Salvador, Recife, esse modelo do carnaval mais comercial mesmo. Sim. E ela faz isso absolutamente sozinha, é um evento privado. A City Banda pagou todas as taxas esse ano, tá? Ela pagou a taxa da CEMUB, da CETEC, dos bombeiros, tudo que havia de taxa pública, tá? E nós sabemos isso porque nós intermediamos ali, acompanhando, eles pagando, tudo mais, né? Eles obtiveram autorização e a Secretaria de Cultura não fez absolutamente nada, tá? Então, assim, eles funcionam autonomamente. O que a gente tem que tomar cuidado, aí já é um outro aspecto que eu falei. A gente tem que avaliar o evento e falar assim, olha, não dá, desse porte não dá para ser aí, então não dá para autorizar mais esse evento dessa maneira aí, tá? Agora, eles conduziram de uma maneira que é uma maneira privada, né? Eles venderam os abadás, eles pagaram as taxas, eles fizeram um evento privado. Aquilo lá não é um evento público, né? Os outros 40 blocos de Campinas não têm essa característica, são realmente ações espontâneas, como estavam falando aqui, da comunidade, pequenos grupos, grandes grupos, atraem muito público, atraem pouco público, mas eles não têm esse viés profissional, eles não vendem nada, quem chegar ali será bem recebido, não tem área VIP, não tem área fechada. É para se divertir mesmo. É para se divertir. Então, assim, agora, o que me parece é que existe um público muito grande para esse outro carnaval comercial. Porque você vê, deu 30 mil pessoas na City Banda. Então, parece que público tem, né? Então,
Aqui já foi dito... aquele potencial econômico que nós vimos que o Thiago Ferrari falou na tribuna esses dias. Isso que o Paulo acabou de mencionar também, o potencial econômico. O Pedro também falou do carnaval. Bom, Rio, Salvador, Recife tem grande parte da sua receita de turismo alocada nesse momento do carnaval por esse tipo de carnaval. Então, a questão de Campinas, talvez até um assunto para a comissão, Campinas pensar, nós queremos ter esse carnaval, que é o carnaval que rende, que é econômico e que é de grande porte, modelo City Banda, nós devemos pensar. Agora, o que, secretário, eu questionei e eu acho que vai ser fruto do trabalho da comissão, não é eu fui no City Banda esse ano. O City Banda tem diversos blocos que têm seus patrocinadores, mas eles não ocorrem com corda, com fechamento. Eles se organizam e são abertos. O que é alvo para ser debatido é que no City Banda havia uma área fechada. No centro de convivência. Dentro do centro de convivência, cercada por gradis e que só entrava convidados. As pessoas tinham uma pulseirinha. Exatamente. Então, esse é o debate que eu acho que pode ser colocado. Realmente, os blocos de carnaval com patrocinadores, acho que é uma realidade do país. São Paulo, por exemplo, diversos blocos já possuem patrocinadores, mas são abertos. Né? Ninguém... o cara não precisa ter a camiseta para participar daquele bloco. Perfeito. Então, acho que essa é uma discussão que pode ser feita. Que a partir desse debate, nós podemos criar uma regulamentação para dizer isso é permitido ou aquilo não é permitido. Sim. Nós que temos, é o que eu falei, nós temos que encontrar o nosso modelo, Campinas. O que Campinas quer? O que Campinas pensa do seu carnaval? O que ela projeta para o futuro do seu carnaval? E a partir daí criar essa regulamentação nos modos que nós desejamos tê-lo. Né? Mas essa regulamentação tem que sair esse ano. Eu espero que saia, né? Vamos ver aqui os nossos vereadores na comissão, como é que se comporta. A ideia... Nossa Secretaria de Cultura está aberta para receber todas as sugestões. É apresentar sugestões. Não acho que uma medida de organização de procedimentos não é uma medida de legislação, não é isso, porque aí sim seria você, vamos dizer assim, impor, se intrometer dentro de um assunto que é um assunto da sociedade. Mas esses procedimentos geralmente são feitos por decretos mesmo, do Executivo, para organizar, vamos dizer assim, ou colocar procedimentos para o planejamento o que melhor do carnaval. A Secretaria de Cultura é que, assim, para nós é fundamental aprimorar essa regulamentação, estabilizá-la, né, deixá-la num modelo em que ela possa ser aplicada ao longo de muitos anos, né, e que funcione por muitos anos. Né? Então, assim, o nosso desejo é que isso aconteça. Então, vai sair? Eu espero que sim, mas depende desse debate, desses resultados e de que haja um consenso de posições para a gente poder. Eu gostaria muito de, na metade do ano, ter já uma proposta para o Carnaval 2017. Eu acredito, inclusive, secretário, assim, que além do fenômeno cultural muito forte tudo, mas uma das razões de São Paulo, Belo Horizonte, terem crescido muito o Carnaval de rua, é também um ambiente que se cria de mais tranquilidade em relação ao carnaval. Em um determinado momento, alguns coordenadores de blocos estavam até com medo do carnaval, porque achavam que iam ter que colocar os seus respectivos nomes, poderiam ser depois multados, criminalizados. Então, por isso que um decreto desse, se for feito, evidentemente, com esse conteúdo e com esse sentido, pode dar uma harmonia melhor. Cria estabilidade, cria mais estabilidade, segurança para os dois lados, para quem está lá fazendo, organizando seu bloco, e para nós que estamos cuidando de organizar o carnaval. É bom para todo mundo. Eu devo me dedicar a participar, porque é um processo legislativo, né? E avalio assim, é preciso reforçar sempre que qualquer regramento nós vamos ter que sempre estar mediado pelo temor de não extrair essa espontaneidade, né, da manifestação, da cultura não diretamente popular. Uma interferência. E avalio que, como tal, nós sempre vamos contar com coisas novas, né? Então, o carnaval é vivo, né? Isso. Então nós vamos precisar ir aprimorando essa relação, né?
Tá ótimo, então. O Questão de Ordem fica por aqui. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigado, já dizendo que vamos acompanhar o trabalho da comissão e, se necessário for, traremos essa discussão aqui no programa novamente. Muito obrigado. O nosso programa fica por aqui. Se você não assistiu por inteiro, pode acessar a página do YouTube www.youtube.com.br/TV Câmara Campinas e até um próximo Questão de Ordem.